pronto. Conseguiu aí? O computador travou, mas acontece. Nos melhores podcasts isso acontece também. Assim que voltar, é só colocar no Google lá, James Webb, aí a gente escolhe a foto aqui, tá bom? Então, uma coisa interessante, pessoal... Só posso terminar o negócio da luz? Claro. Então, olha, a evidência empírica, experimental que eu tenho hoje é que o universo é jovem. Agora, como que a luz chegou? É um paradoxo. Ela deveria ter viajado 13,8 bilhões de anos, sim, eu entendo que sim. Certo. Então, algo aconteceu. Um dado está chocando com o outro. Qual dos dados eu vou manter? E qual dos dados eu vou entender que eu não tenho uma explicação boa para ele ainda? Eu tenho a evidência empírica, experimental, não tenho como fugir da foto. Contra a foto não há argumento. A foto eu estou observando aqui, eu tenho ela na minha mão. Agora, essa suposição de que a luz viajou por 13,8 bilhões de anos é uma mera suposição. E existem várias explicações dentro de propostas criacionistas de universo jovem para essa luz. Deus expandiu o universo. Deixa eu ver. Essa aqui, isso. Essa aí. É maravilhosa, não é? Baixa ela que aí depois ela... Olha, essa é do James Webb já. Tudo isso aí são galáxias, né? O pessoal acha que são estrelas, tudo isso aí são galáxias. Segundo tem até modelo, uma espiral aqui grande. Aqui. Segundo modelo, aquele modelo do lenta, gradual e sucessivamente, o Deus o devagarinho, que teria ficado esperando inclusive o universo se formar. Ele nem sabia exatamente o que o universo, no que daria, tá? Tem gente que pensa assim, que Deus nem sabe o futuro. Você tem que corromper até os atributos de Deus. Uma visão do criacionismo evolucionário é essa, que Deus não conhecia o futuro, ele ficou esperando. Teísmo aberto. Aí você entra nessas aventuras teológicas. Dizia que isso daqui, sabe o que Pode deveria... colocar na tela ali, tá aparecendo na tela pro pessoal. Sensacional. Sabe o que eles deveriam falar? Observar aqui, segundo o modelo? Nada. Uma luzinha qualquer, mas as galáxias não deveriam estar lá. Se tivesse galáxia, Thales, pequenas galáxias que estariam colidindo entre si para formar as grandes galáxias. As protogaláxias deveriam aparecer, pouquíssimas. Certo. E elas estariam, como elas estariam colidindo uma com a outra, elas estariam deformadas, amassadas. E o que a gente viu? O universo está absolutamente pronto. As galáxias estão bonitinhas, estruturadas, não tem nenhuma evidência que ela bateu recentemente em outra. Todas as diferentes formas estão lá. As elípticas, como é a nossa Via Láctea, segundo o modelo, demoraria bilhões de anos para formar, com os braços e tudo mais. O buraco negro supermassivo, ele devia ter se alimentado da galáxia para ser supermassivo do jeito que ele é. E as galáxias elípticas estão lá no início. O Sacani, no debate, falou assim, não observamos ainda, né, professor, galáxias elípticas. Não tinha no debate ainda observado. Eu falei, espera que vamos observar. Saiu recentemente agora. Saiu galáxia com ferro, com os elementos mais pesados. A questão está definida. Então, o universo até pro pessoal que eu não sabia, falando, como é que sabe? Eu ficava pensando, né? Como é que o Marcos ou o Adalto, como é que sabe que nessa galáxia tinha ferro? Se a gente não foi lá pegar, né? Aí depois descobri que é por causa da cor, né? Isso. Essas galáxias estão emitindo luz. Certo. Essa luz vem dos elementos que estão presentes na galáxia. E por uma felicidade geral, Deus fez assim. Esses elementos emitem luz em comprimentos de ondas específicos. É a assinatura desses elementos, é a assinatura espectroscópica desses elementos. Então, quando você pega essa luz e analisa a luz, você vê lá, olha, tem as raias do carbono, tem as raias do nitrogênio, tem as raias do oxigênio, tem as raias do ferro. Tem espectros que você pode encontrar, eu ponho nas minhas palestras, tem lá as bandas, né, de absorção e emissão, nesse caso. Você consegue identificar os elementos ali. É uma assinatura espectroscópica dos elementos que essa luz traz junto com ela. E esses elementos químicos mais pesados não poderiam ser a origem. Já teria que ser muito mais. Quem crê no Big Bang crê na nucleossíntese. Começa com hidrogênio e hélio, e as estrelas vão explodindo, várias e várias gerações,
E de hidrogênio e hélio forma nitrogênio, carbono, oxigênio, vai caminhando na tabela periódica até os elementos mais pesados. Ferro é o último e está lá desde o início. O universo foi feito prontinho, não tem como você escapar. E assim, as dúvidas que a gente poderia ter naquele debate, que ainda não estava muito bem estabelecido, nos últimos meses ficou muito pior. Até que eu vou fazer agora uma live com o Adalto Lourenço. Certo. O Adalto Lourenço deu uma palestra lá, o início do fim, não foi? No nosso congresso? Foi, ele mostrou inclusive isso, né? Sobre as cores, né? Tal, dos elementos. A gente vai falar, o tema da nossa live, eu e o Adalto, o Carlos vai ser o hoster ali, pode um cristão crer no Big Bang? E a gente vai mostrar que não, biblicamente e cientificamente. Cientificamente o Big Bang caiu. Eles estão correndo atrás de outro modelo. Não existe outro modelo. O modelo é esse, o universo foi feito pronto e ele é jovem. Por que o design inteligente não é ensinado nas escolas? Ah, sim. Uhum. Tem, sei lá, tem dinheiro envolvido nisso aí, tem artigo envolvido, tem reputação, tem honra, tem que ter humildade para voltar atrás. Por que não é ensinado para as nossas crianças? Eu estava falando do livro do John Paulo sobre a fé dos ateus e como que... O que aconteceu quando a evolução foi proposta? Estávamos no iluminismo muito forte na época, o positivismo, e a sociedade tinha uma vontade muito grande de tirar Deus da ciência, certo? Queríamos mostrar que Deus era ilusão, que era um delírio, que era ignorância. Essa era a vontade da sociedade naquele momento. Quando Darwin chega com seu livro, A Origem das Espécies, propondo, ele faz 2 propostas. Ninguém leu o livro de Darwin, eu li, né? Uhum. E o pessoal do design inteligente leu. Falo, Darwin não tinha proposta nenhuma científica ali, não tinha dado, não tinha evidência. Ele faz 2 inferências, 2 sugestões, modificações ao longo de milhões e milhões de anos geraram a vida. Mas aquelas 2 propostas que Darwin fez, sem nenhum lastro em evidências, cai no gosto da sociedade da época. Responde o anseio que todo mundo estava esperando. Né? E aí o que acontece? Toda uma academia percebe nas ideias de Darwin a racionalidade que o ateísmo precisava. Porque o ateísmo é realmente uma loucura, não é? Sim. Aí agora a gente tem o Dawkins disse isso, que em Darwin ele se sentiu um ateu filosófica e racionalmente, teologicamente satisfeito, não foi? Ele fez essa declaração. Sim. E aí um clube dentro da academia se estabelece, o João Paulo fala no livro, Na Fé dos Ateus, é o Clube X, que agora começa a propagar dentro da academia a teoria da evolução. O Clube X, pessoal, é um grupo de cientistas e pessoas que na época dominavam a ciência. Dominavam. Né? A cúpula da ciência. E eles só deixavam falar de evolução. Os evolucionistas que defendiam a evolução, eles davam os prêmios para eles, promoviam. Os currículos das primeiras disciplinas de biologia foram estabelecidos por eles, totalmente baseado na evolução. Então eles começaram a comandar não só a comandar, a dirigir, mas a direcionar o caminho da ciência, como a ciência iria avançar a partir daquele momento. E toda baseada na evolução. Então você falou, por que não se ensina design inteligente nas escolas? Porque hoje a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Todos os currículos, todas as ementas, todos os programas estão fechados na evolução. Então, se você entrar com... Revistas também, as revistas. A mídia, os professores. A gente é doutrinado, como eu fui evolucionista por 40 anos. Eu cheguei na universidade e ele falou, professor, é mais lei do que a lei da gravidade. E a gente, como acha que é mais lei do que a lei da gravidade, ninguém questiona mais, ninguém pergunta mais, ninguém vai atrás para ler o livro de Darwin, ninguém vai os embriões de Haeckel, aquela farsa que ele desenhou os embriões para dizer que eram tudo igualzinho, continua nos livros de biologia. Isso já passou faz tempo, isso já foi refutado. O pescoço da girafa, sim, que Darwin disse que, olha, foi quando apareceu uma girafa de pescoço mais comprido, eliminou as girafas nem sequer se alimentam das árvores. Elas se alimentam da grama, das coisas que estão ao seu redor. No João Paulo fala sobre isso também.
E a gente continua com as mariposas de Manchester, aquela mariposa que ficou com a asa mais escura, elas nem naquelas árvores que elas aparecem, elas pousam. Quando a evolução foi provada através dessas mariposas, fomos avaliar o que realmente tinha acontecido. Assim que a poluição foi removida, a mariposa voltou para sua cor original. A única coisa que variou ali foi um pouco mais ou um pouco menos do pigmento da asa. Certo. Mas mesmo assim, a gente hoje diz que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Então, eu acho muito importante o seu trabalho como embaixador aí da TDI aqui no Brasil, né? Sim. E quantos TDIstas lá no nosso encontro, lá no Mackenzie, você que está assistindo aqui o Teologar, eu acho que nós podemos usar, assim como o ateísmo usou Darwin como uma ferramenta científica para poder dar base à sua fé ateística, nós podemos, como cristãos, usar o design inteligente para ensinar crianças, adolescentes, na escola, na universidade, nos canais, aqui na internet, nas redes sociais, nos tornarmos realmente, abraçarmos, assim como eu hoje milito, Marcos, a causa da apologética cristã, heresiológica, seitas e heresias, tal. Há um grupo de brasileiros que se dedicaram a isso. Eu acho que a gente devia promover aqui também nas redes sociais, né? Através do design inteligente, essa força que Darwin deu para o ateísmo. O design inteligente é a força que vai dar para o cristianismo também, né? Com certeza. Mas falando aqui de universo, a gente vai passar um pouquinho para o universo aqui. Falamos um pouquinho de Terra Jovem e um pouquinho de Terra Antiga. A foto que você mostrou aqui do James Webb tem 13,6 bilhões, né? Se não me engano. 13,6 bilhões de anos-luz. E aí parece que a janela para 13,8 bilhões de anos-luz ficou só 200 mil ali. Então essa janela ficou pequena demais agora para poder... Não daria tempo nesses 200 mil para poder formar o que vimos ali? Olha só o que tem acontecido. Absolutamente não. Depois de 200 milhões de anos que o Big Bang teria ocorrido, as galáxias estão prontas, maduras, estruturadas, todos os elementos pesados estão ali. Em 200 milhões de anos não daria tempo. A gente estaria na idade das trevas ainda, não deu nem sequer tempo ainda para os elementos começarem a emitir luz, para o universo brilhar. Tem muito brilho ali, né? Você viu, não? E o que acontece então? Não tem tempo. Eu digo que o tempo ficou sem tempo para fazer os seus milagres, com a foto do James Webb e do Hubble. A gente matou todos os processos evolutivos na sua raiz. Porque se o universo é jovem, não tem tempo para a evolução do cosmos, não tem tempo para a evolução química e não tem tempo para a evolução bioquímica. Eu sempre batia na bioquímica, certo? Meus argumentos todos eram esses. Por que agora eu virei pro Big Bang? Agora eu virei um cosmólogo, astrônomo, estudo isso todos os dias. Porque, gente, agora a gente tem uma evidência absolutamente convincente de que o universo é jovem. Se o universo é jovem, cai todas as outras. Então, essa questão do Big Bang, né? A gente vê... eu escutei, eu não tenho base científica para isso também, que o universo está se expandindo. Então, se voltarmos no passado, se ele está se expandindo, se voltarmos no passado, voltaremos para um único ponto, né? Sim. E aí esse único ponto não seria uma inferência à teoria do Big Bang? Primeiro que ser um péssimo exercício científico. A gente está extrapolando. Em ciência é bom intrapolar, né? Você tem os dados, dentro deles você consegue ainda ter alguma... ideia do que está acontecendo. Agora, quando você extrapola, eu brinco, né? Quem extrapola se estrumbica, lembra do humorista. Do Abelardo Barbosa, né? O Chacrinha. E a gente está extrapolando. Alguém viu o universo se contraindo até chegar nesse ponto? Absolutamente ninguém. Não é só porque está expandindo que necessariamente eu posso regredir até esse ponto primordial. Isso não é um bom exercício científico. Aí eu brinco, né? Não é porque a gente engordou 3 quilos na pandemia que a gente era um palito antes da pandemia, certo? Não é porque eu ganhei, eu investi
numa ação e ganhei 10% no último mês, que eu vou agora prever que se eu continuar investindo com ela, né? Se eu tivesse investido há 3 anos no passado, eu estaria bilionário. Você vai ver que ela flutua. Exato. Agora, veja bem, será que eu posso regredir? Pior que não. As fotos do James Webb foram sensacionais. Sabe por quê, Thales? Se o universo de fato está expandindo por 13,8 bilhões de anos, o que aconteceria? Tem um efeito que o Jason Lyle fala numa live, discute muito bem. Jason Lyle também é um dos hereges do criacionista de Terra Jovem e Universo Jovem. Ele é astrônomo, físico, cosmólogo. Se você tem dúvida, o Marcos não é astrônomo, físico e cosmólogo. O Jason Lyle tá? E ele fala a mesma coisa. Quer dizer, eu copio muito do que ele fala, tá? Uhum. Ele diz o seguinte: olha, se esse universo estaria em expansão por 13,8 bilhões de anos, o que aconteceria com as galáxias da foto? A partir de Z igual a 1,7, ou seja, daquela tal do desvio pro vermelho, você teria uma ilusão de ótica. As galáxias, como o universo está se expandindo, as galáxias, a partir de um certo ponto, elas começariam a se expandir também. E as galáxias naquela foto deveriam parecer muito grandes, mas elas apareceram pequenininha. O único efeito que nós temos nas fotos do James Webb não é da expansão do universo, mas é da distância. Parece que elas estão realmente muito longe, mas o universo não está se expandindo por 13,8 bilhões de anos. Hoje é um grande debate sobre a expansão do universo. Talvez o universo não esteja se expandindo. Se ele não está se expandindo, o Big Bang levou mais mais uma pá de cal. Eu acho que a pá de cal do Big Bang também seria a explosão, porque uma explosão vai causar todo esse ajuste fino que a gente tem. Explodiu. Não, Deus guiou, né? Dizem que Deus guiou. Eu digo assim, se Deus guiou o Big Bang, ele não sabe guiar o Big Bang, né? Ele não sabe calibrar as forças, porque não tem. O universo precisa se inflar, né? Inflação. Precisa de matéria escura para que as galáxias se formem, mas aí as galáxias estão se acelerando, então nós precisamos de energia escura. É tudo saci pererê, é tudo explicação ad hoc. A explicação ad hoc, gente, assim, eu não tenho como explicar, eu crio um efeito qualquer ilusionário, né? Uma ilusão qualquer para explicar. Matéria escura, ninguém nunca viu. Pode até existir, tá? Mas tem galáxia que não tem matéria escura e é formada. A energia escura está expandindo o universo. A gente sabe que quando você gasta energia, a expansão deveria desacelerar, mas ela está acelerando. É contra a lei da conservação da energia. Segundo a lei da termodinâmica? O modelo está todo. Segunda lei. Primeira e segunda lei da termodinâmica estão sendo violadas no modelo. Então o modelo já foi, não tem como você sustentar a expansão do universo. E agora, sabe o que fizeram? Não, o Sacani outro dia postou um vídeo sobre isso, todo mundo entrou lá e falou assim, o Marcos tinha previsto que vocês iam fazer isso, hein? Porque eu falei pro Sacani, sabe o que vão fazer, Sacani? Agora estão tentando aumentar a idade do universo. Eu vi que você falou isso, essa profecia aí foi... Foi, não foi? Foi. Aí agora saiu um artigo dizendo assim, não, o universo tem 26 bilhões de anos. Dobraram aqui. Outro dia tinha um criacionista que fica pegando no meu pé, diz que eu sou herege, batendo no Big Bang. Olha só, uma teoria super bem estabelecida, uma teoria bíblica super bem estabelecida. E olha só, a idade do universo é 13,8, mais ou menos 0,02 bilhões de anos. Olha, medimos com extrema exatidão. Estão querendo aumentar já, duplicar. Olha que exatidão magnífica que foi medido isso aí, né? O John Paulo fala no seu... Eu fiz um podcast com ele e falou assim, olha, o primeiro começaram com 1,8 bilhões, depois passaram para 3,6, depois passaram para 20, depois reduziram para 12, depois foram para 18, eu não sei os números certinho. E agora vem me dizer que é 3,8 mais ou menos 0,02. Agora quer aumentar. Agora, qual é o problema? Eu disse também no debate, eu falei assim, nós estamos numa situação que se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Se tentarem envelhecer o universo, porque assim, 200 milhões de anos, as galáxias estão prontas. Certo. Elas só poderiam estar prontas se elas tivessem se formado antes do Big Bang.
Agora, antes do Big Bang não tinha nada, não tinha tempo, não tinha espaço, não tinha energia, não tinha matéria. Não dá. Ficaram numa sinuca de bico, né? Um catch 22 em inglês, né? É um beco sem saída. Aí tiveram que envelhecer o universo. Estão querendo envelhecer. Mas se envelhecer, o que vai acontecer? A gente sabe que a segunda lei da termodinâmica age no universo. Sim. As estrelas estão gastando sua energia. Uma hora vai chegar. Elas explodem e formam um buraco negro. O universo, a tendência do universo, segundo tudo o que estamos observando, é a exaustão. O universo vai se exaurir, ele vai congelar, ele vai ficar um universo congelado, escuro, matéria congelada no universo escuro. Então, se Isso é uma lei, né? Isso é uma lei. Não tem como fugir. Se a gente envelhece ainda mais o universo, o que acontece? O universo hoje deveria estar muito mais velho do que a gente observa. Mas não, a foto mostra o universo igualzinho ao universo que a gente vê hoje, talvez um pouco envelhecido, 6.000 anos. Só. Então não dá para envelhecer, viu, gente? O bicho vai pegar. Se ficar, come. Correr, pega. Não tem como.